Olá, Eric, tudo bem com você? Aqui é o professor Valber, em conjunto ao professor Ezequiel. Estamos aqui apresentando mais uma aula para você, tá? Esta aula sobre a predicação verbal. Vou falar da parte introdutória sobre a predicação verbal e depois sobre o primeiro tipo de verbo, que é o verbo intransitivo, tudo bem? Vem comigo então, Eric, por gentileza. Vamos lá. Ó, deixa eu me passar aqui. Pronto, agora sim. O que é a predicação verbal, tá? A predicação verbal é o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e os seus complementos. Então, quando eu classifico um verbo como transitivo direto, como transitivo indireto, como um verbo intransitivo, é necessário que eu observe alguns passo a passos para que essa minha classificação possa se tornar mais simples, mais fácil, mais evidente, tudo bem? Então, ó, eu sempre tenho que perceber o que é que eu vou colocar depois que eu digo o sujeito e o verbo, tá bom? Se vai me surgir uma dúvida, se não vai. Essa dúvida surgindo ou não é o que vai caracterizar o verbo como sendo intransitivo ou transitivo. E se for transitivo, transitivo de que jeito? É isso que a gente estuda nesta parte da matéria, tá bom? Veja só, Eduardo comeu as maçãs. Quando eu digo o sujeito Eduardo e o verbo comeu, repare que naturalmente vai surgir a pergunta: ué, professor, mas peraí, o Eduardo ele comeu o quê? Essa perguntinha, por exemplo, é o que vai caracterizar um verbo como requerendo um complemento, como precisando de um complemento, tudo bem? É por isso que comer é um exemplo de verbo transitivo, tá? Quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação, tá? Nesta aula a gente vai falar dos verbos intransitivos. Tudo bem, Eric? Até aqui? Tranquilo? Ó, é aquele que vai trazer em si uma ideia completa de ação, sem necessitar de um outro termo para complementar o seu sentido, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, que o avião decolou, quem decolou foi o avião, este é o sujeito. Repare que ao dizer que ele decolou, não há em você provavelmente, assim como não há em mim, não há, né, em nós provavelmente não haja pergunta nenhuma. E por que não há pergunta? Não vai suscitar essa construção pergunta nenhuma, pelo fato de que o verbo decolar é um verbo intransitivo. Então, quando eu falo que o avião decolou, ele decolou e ponto final. A minha construção foi completa aqui. Isso é o que caracteriza o verbo decolar como sendo um verbo intransitivo, tá vendo aqui? É isso que faz com que ele seja chamado de um verbo intransitivo. Veja, o bebê adormeceu. Quem adormeceu foi o bebê, é o termo que funciona como sujeito. E se eu disser que o bebê adormeceu, repara que não suscita em nós nenhum tipo de pergunta. E o fato de não suscitar, não aparecer nenhuma pergunta acerca do que a gente falou, que o bebê adormeceu, é que vai caracterizar adormecer como sendo um verbo intransitivo, tudo bem? Então assim, Eric, nós encerramos este primeiro encontro. Daqui a pouquinho a gente trata acerca dos verbos transitivos, tá? Aguardo você lá. Grande abraço, fica com Deus e bons estudos. Tchau!